Instituto dos Magistrados do Brasil agradece a parceria com este relevante evento ao Sindicarga, Sindoperge, Rodrigues e Horácio Advogados Associados, Sindiceg e Matuque Advogados. O Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, foi fundado em 15 de março de 1979 por um grupo de magistrados da primeira instância no Rio de Janeiro, que tinha como ideal uma instituição que pudesse ser um fórum de debates e de cultura, pugnando por manter inalterável o prestígio do Poder Judiciário, a autoridade de seus membros e difundir o amor e respeito à justiça e ao direito. Com a palavra, o senhor presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargador Jean Albert Saad. Agora é mais fácil. Declaro aberto oficialmente nosso evento. Com prazer, convidamos à tribuna o senhor desembargador Guaraci Campos Viana para proferir a palestra inaugural sob o tema Organização Criminosa e Segurança Pública. Bom dia a todos. É com imensa honra que aceitei, né, essa incumbência de falar, né, numa plateia tão seleta, né, onde com certeza todos os palestrantes que se seguem serão bem mais aquinhoados para falar sobre o tema do que eu. Vejo aqui que muitos operadores, né, da área de segurança estão presentes, com destaque ao doutor Oliveira, que eu não estou enxergado aqui, mas sem dúvida o mais operacional de todos e talvez, né, o grande responsável pelo respeito que a polícia está tendo hoje, né, sem dúvida, deve-se muito à atuação do nosso delegado operacional, doutor Oliveira, e em nome dele eu saúdo todos os presentes, com um destaque aqui para o presidente do IMB, o corregedor geral de Justiça, o meu presidente também, Adolfado Dutra, demais embargadores aqui, vejo aqui o doutor Marreiro aqui também presente, enfim, vários amigos. Eu não vou, né, me alongar muito, porque falar sobre segurança pública, ou você fala tudo, ou você não fala nada. Então eu vou ficar e não falar nada. Não é? Mas queria começar contando uma história para vocês, que todos já conhecem, né, daquela fábula do rato, a ratoeira na fazenda. Então, um rato chegou na fazenda e falou para os animais, boi, né, porco, galinha, olha só, colocaram uma ratoeira na cozinha. E as pessoas, então, não tem nada a ver com isso. O boi chegou e disse, amigo, eu não vou nem na cozinha. Com isso. O porco disse assim, muito menos eu não entro na cozinha, só entro na cozinha depois de assado, digamos assim. O galo, então, eu não vou lá. De repente, para encurtar a história por causa do tempo, uma cobra, né, é presa na ratoeira e a mulher do fazendeiro foi soltar a cobra, ele recebeu uma picada e faleceu. Muito bem, né? Ou melhor, ficou muito doente. Quando você fica doente, o que você faz? Matar a galinha. Quando, né, a pessoa ficou mais doente, começou a ter muitos parentes, né, que acabaram visitando lá a fazenda, mataram o porco. E, né, no final, a pessoa veio a falecer, fizeram o enterro, é o costume de fazer uma recepção, mataram o boi e fizeram o churrasco. Moral da história, a gente pensa que a segurança pública é somente atribuição de um órgão da polícia, ou talvez, né,
uma responsabilidade da justiça, ou talvez a responsabilidade do Estado, e todo mundo se coloca fora da solução do problema. Mas nós estamos aqui com um problema. A insegurança pública é a ratoeira na cozinha. E a segurança é uma coisa que tem que interessar a todos, sejam eles integrantes do sistema de segurança pública ou não, porque a questão é tão relevante que, né, parece uma piada, mas não é. Se morre mais no Rio de Janeiro do que nas guerras lá do Oriente Médio. Eu recebi um zap, né, disso aí, dizendo que o Netanyahu e o Zelensky ligaram para o Lula e pediram cessar-fogo no Rio de Janeiro, que está dando vergonha, até que mata-se mais na guerra urbana do Rio do que numa incursão nas guerras lá do Oriente Médio. Bom, dentro desse contexto, né, o meu tema aqui é falar, como disse, alguma coisa que eu tenho muito receio de falar com uma plateia que vivencia isso todos os dias. Então eu escolhi falar de uma coisa muito mais abrangente, que é exatamente a ideia da PEC que está lá no Congresso, né, tramitando, que seria um Plano Nacional de Segurança Pública. Vendem essa PEC como se fosse uma coisa nova, mas não é. O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública foi feito, acredite se quiser, assim que o Brasil foi descoberto. Nós vamos chegar lá. Não tem como você não falar de segurança sem falar da polícia. A polícia, como vocês estão vendo, chama-se governo de uma cidade. A administração, forma de governo. Com o passar do tempo, assistiu um sentido particular, eu não vou ficar lendo ali, mas para vocês terem uma ideia. Mas interessante é que o primeiro plano, né, de segurança foi em 1500, onde, né, Dom João III outorgou a Martim Afonso de Souza para estabelecer uma administração, promover a justiça e organizar o serviço de ordem pública. Como é que ele fez isso? Ele, né, criou, né, vamos dizer assim, transmutou o modelo português para o modelo brasileiro. Então nós temos lá o alcaide-mor, alcaide associado hoje à prefeitura, né, mas era um juiz, né, com atribuições militares e policiais. E de repente o alcaide pequeno, que era responsável pelas rondas. E, né, acredite se quiser, o quadrilheiro era o cara que, né, vamos dizer assim, jurava cumprir os deveres da polícia, era o homem de rua. O alcaide pequeno, quando é lá o policiamento urbano, eu vou dizer para você porque eu falei isso aqui, né? Porque parece que o primeiro, vamos dizer assim, intendente pode ter sido meu parente. Vou mostrar para vocês ali. Então o alcaide pequeno, né, auxiliado pelo escrivão da alcaidaria, que é o antigo, que é hoje o que seria o oficial de justiça. E o alvará ré de 10 de maio de 1808, Dom João criou o cargo de intendente-geral da polícia e nomeou o desembargador Paulo Fernandes Viana para exercer o cargo. E aí teve, né, assim começamos os planos de segurança pública. Então você vê que essa discussão não é nova e nem aparentemente, né, uma preocupação recente. Em maio de 1810, criou-se um corpo de comissários de polícia, que se tornou uma realidade por força da portaria do intendente-geral da polícia, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, em 1825. Então, né, até 1827, polícia e justiça eram a mesma coisa. Polícia e justiça eram a mesma coisa. Né? Então, naquela época, não se podia dizer a polícia prende, o juiz solta. Na verdade, quem prendia, né, e quem soltava era exatamente a polícia e o judiciário, que tinham a mesma função, trabalhavam juntos e eram dirigidos por uma pessoa só. Muito bem.
que é segurança pública? Saindo lá do Império para os dias atuais, né, são medidas adotadas pelo Estado, município e outras instituições para garantir a proteção das pessoas, patrimônio, manter a ordem pública e a prevenção de crimes. Não mudou nada, o conceito é mais ou menos o mesmo. Tá? Nós temos aqui, né, uma conexão entre a segurança pública e o desenvolvimento econômico local, é coisa que pouca gente presta atenção, mas a segurança pública, ela impacta diretamente na economia, impacta diretamente na vida das pessoas, impacta diretamente no seu custo. O custo da sua moradia, por exemplo, ela é, vamos dizer assim, impactada pela segurança. Senão você não colocaria câmera, grades, porteiros, carros blindados. Tudo isso tem a ver com a insegurança pública, que não é mais uma sensação, passou a ser uma coisa concreta. Eu me lembro que nos Estados Unidos tinha um cidadão neozelandês, naturalizado americano, Nils Christie, que escreveu um livro impactado assim, o custo do crime. Vocês já imaginaram o quanto que a indústria produz por causa da existência do crime? É uma coisa, né, impactante. Talvez, né, fosse melhor sem o crime, mas também há um interesse econômico, vamos dizer assim, travestido de segurança, para que haja segurança para se vender mais coisas. Uma reflexão apenas interessante. Qual é a maior preocupação do brasileiro, né? Nós temos aí, sem dúvida alguma, né, a violência, olha lá. Isso é uma fonte que está ali registrada, uma pesquisa recente, de julho até março desse ano. Então nós temos aí, né, as preocupações do brasileiro. A violência sempre esteve, né, com especial destaque. Mas o que me chamou a atenção, por isso eu coloquei esse gráfico, é que em julho de 2024 para março de 2025, a economia, que era a maior preocupação do brasileiro, finanças, empréstimos, dinheiro e tal, perdeu para a violência. E também, né, as questões sociais que estão diametralmente associadas, ou melhor, dissociadas na nossa realidade, mas deveriam estar juntas e paralelas. Muito bem, né? Vocês sabem da história das facções, as pessoas mais novas aqui também não saibam, né? Mas as facções criminais, como as conhecemos hoje, começou com a prisão dos presos, com a colocação dos presos políticos na Ilha Grande. Os presos políticos que atualmente estão no poder, eles organizaram as facções dos presídios da Ilha Grande. Se vocês fossem lá, eu já fui, o terceiro comando ficava no terceiro andar, o comando vermelho das pessoas mais violentas ficavam no térreo, né? E no segundo andar ficavam os presos políticos que organizaram as facções. Pouca gente se recorda disso, mas é só ver quem é que estava preso na hora. Se você ler aquela obra de Graciano Ramos, vocês vão ter uma noção exata do que eu estou falando. Bom, né? Organização criminosa, eu não vou aqui falar, né, de organização criminosa, porque eu me sinto pregando para convertidos. Deveria falar organização criminosa, associação criminosa, quadrilha urbana são coisas diferentes, a hierarquia, né, que caracteriza, vamos dizer assim, a divisão de tarefas da organização criminosa, mas o que destaco aqui é uma coisa muito interessante, é que antigamente as facções não eram tão organizadas como estão hoje. Elas já estão, acreditem, né, se espraiando, se enraizando para as atividades lícitas. Então, daqui a pouco você não vai conseguir identificar qual atividade da facção é ilícita e qual é lícita. E me parece uma coisa muito alarmante e preocupante. Deixa eu ver se tem uma água aqui. Então nós temos, né, que atentar para uma coisa que é,
voltando, tem uma ratoeira na cozinha. No momento em que nós aceitamos com parcimônia as atividades lícitas das facções, das milícias, das organizações criminosas, das associações, ou mesmo na quadrilha, o bando, nós estamos plantando nossa própria ruína. Porque daqui a pouco, né, o crime vai estar, vamos dizer assim, dentro das nossas rotinas. E é por isso que a preocupação, por exemplo, com liberação das drogas, com, né, a não punição dos delitos de vamos dizer assim, menor potencial ofensivo, isso também tem um impacto da segurança, daí a ideia da tolerância zero, essas coisas todas, que sofrem um impacto e uma rejeição muito grande, mas que não tem como você não passar por essa discussão sem pensar que isso tem um impacto muito grande na segurança pública. É aquela ideia que vocês sabem, né? Se não tivesse o consumidor, não teria o traficante. Basicamente é isso. Bom, né, temos uma lei, né? Eu vou passar dessa questão aí, mas a ideia da conceituação segue a Convenção de Palermo, né? E nós temos aí agora, na tábua das soluções, aí está a nossa grande questão. Os governos, de um modo geral, basicamente o presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu um Plano Nacional de Segurança Pública. E os sucessivos governos também fizeram o seu plano. O mais recente é o plano do ex-presidente Michel Temer. Esta leizinha aí, eu recomendo, né, a leitura de todos eles. Eu não vou ficar lendo, né, mas não se assustem, porque nós temos um SUSP. Vocês sabem o que é SUSP? Ali, ó, Sistema Único de Segurança Pública, que cria uma política nacional. E eu vejo, sobretudo nas propagandas políticas, a ideia de que o prefeito não tem nada que se intrometer em questões de segurança pública. Independente de ser certo ou ser errado, de ser bom ou ruim, não é isso que diz a lei. A lei agora transferiu para todas as esferas da federação a responsabilidade sobre a segurança pública. E aí temos agora que sentar e dividir tarefas, e não ficar dizendo que um tinha que fazer o que o outro não faz e vice-versa. Esse talvez seja o nosso maior problema da insegurança pública. Fica-se, né, jogando tudo, e aí eu tenho que fazer uma defesa da polícia, porque a gente reclama tanto dela, mas quando acontece qualquer coisa, é a primeira pessoa, o primeiro órgão, ou a primeira instituição que nós chamamos. Tudo fica na conta dela, mas sem ela, como seria a nossa convivência social? Só que o que eu quero pregar aqui para vocês é que não é só a polícia. Né? Então, nós temos ali, ó, a Política Nacional de Segurança Pública, e compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para estabelecer suas respectivas políticas, observando as diretrizes da política nacional. E eu acho que isso é louvável. Coloca todo mundo como corresponsável. Ninguém é culpado, mas todos somos responsáveis. Então eu não vou ficar lendo aqui a lei, mas temos aí um Plano Nacional do artigo 4 a 8, o SUSP está lá no artigo 9, os conselhos, o SINAPED e o Provida. Eu garanto a vocês que 90% da população brasileira nunca ouviu falar disso. Talvez muitas pessoas aqui nessa sala também não tenham ouvido. E é muito interessante, porque está lá, ó, o artigo 9, vou citar esse aqui. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública. Eu vou ler de novo. Sistema Único. Único. Que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que não existe mais, integrado pelos órgãos que trata o artigo 144 da Constituição Federal.
pelos agentes penitenciários, pelos guardas municipais, pelos demais integrantes estratégicos operacionais que atuam no limite das suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Ou seja, tudo e todos estão dentro do sistema único. Então, ali, são integrantes do SUSP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, foi vetado lá algumas coisas, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, órgão penitenciário. O veto ali foi para os agentes que cuidam dos menores infratores, o DEGAS, que também deveriam estar ali, mas não estão. Não sei por que não estão, porque a violência, né, também atinge os menores, os adolescentes em conflito com a lei. Está lá, ó, o Instituto de Oficiais de Criminalística, a Secretaria Nacional de Segurança, Secretaria Estadual do COGEN, Nacional de Proteção e Defesa Civil, Política sobre Drogas, Agente de Trânsito, Guarda Portuária, Polícia Legislativa, todo mundo está dentro do sistema único. Pela lei, todos têm uma atividade policial. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Apesar, né, das atribuições serem destacadas, todos que compõem o sistema único de segurança pública têm atividade policial. Então, quando se faz uma crítica à polícia, cuidado que você pode estar olhando para o seu próprio umbigo. Então, tem uma ouvidoria, né? Tem lá um monte de coisa, a lei é muito interessante. Sobre a da PEC, né? Aqui, o que fez o governo atual? Pegou essa lei, fez 4 ou 5 mudanças e transformou numa PEC. Como dizia o ministro Barroso, né? A nossa Constituição só não consegue trazer a mulher amada em 3 dias. Mas tudo está lá dentro. Tudo está lá dentro, né? O que significa isso? Se você colocar para dentro da Constituição, você está legitimando talvez uma solução ou talvez um problema maior, que é constitucionalizar o sistema de segurança pública e, portanto, colocá-lo sob a direção do Supremo Tribunal Federal. É isso que faz a PEC. Não tem nada novo ali. Tudo que está na lei está sendo colocado na PEC e tudo vai virar texto constitucional se a PEC passar. Eu não sei quantos artigos tem a nossa Constituição, não dá para contar atualmente, mas se vocês verem essa lei aí, vai acrescentar bastante coisa lá dentro da Constituição. E aí vamos ver, né, várias ações diretas de constitucionalidade questionando o Sistema Nacional Integrado e Padronizado. Muito bem. Aí tem, né, nessa PEC, o que se fez? Expandiu-se as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, né, criou-se uma Polícia Viária Federal para ferrovia e rodovia, e incluiu os formais, os guardas e os agentes de trânsito no Sistema Nacional de Segurança Pública. Não incluíram, já estavam. Vocês viram ali a lei. Então, o que a PEC está fazendo, né, é apenas criar, institucionalizar um plano e talvez, né, criar perspectivas de discussões que possam gerar maiores problemas. Né? Já tem tanta gente mexendo nessa panela, né, que mais um, né, integrante talvez dificulte um pouco. Bom, vocês sabem, né, no Brasil tem um sistema lá, segundo o Senado, 888 mil presos, 216 mil sem condenação, mas nós temos quase 800 mil mandados de prisão não cumpridos. Então a população carcerária, se cumprir, é 1,5 milhão de pessoas. Então está ali, ó, né? As custódias das polícias é bastante diminuta hoje, né? É quase inexistente, mas nós temos ali, ó, 844, mais 5 mil, aquele valor ali, 888 mil presos. A última contagem foi em 2023. Bom, a PEC não induz novas práticas, né? E por isso não está sendo discutida pela sociedade, e o papel municipal de destaque reflete a visão de que os municípios devem ser protagonistas. Cada um cuida do seu quintal. Então nós temos algumas mudanças aí que não vale a pena falar,
E, finalmente, né, o que se espera com a aprovação da PEC? Isso aí é a fala do ministro Lewandowski. Eu não vou aqui fazer crítica ou apontar, né, com elogios à PEC. Não vou fazer isso. E porque eu estou apenas fazendo uma visão, né, digamos, de descrição, detalhamento. As opiniões ficam realmente com os especialistas. Porque nesse país nós temos uma prática nefasta. Nós construímos leis sem ouvir quem está com a mão na massa. E eu pergunto a vocês, e por isso eu coloquei isso aqui, nós estamos lá discutindo lá no Congresso várias questões, mas quem dos senhores ou quais as instituições foram chamadas para discutir esta PEC? Está lá no Congresso. E os órgãos de segurança, infelizmente, não estão sendo chamados, ou se estão, não estão dizendo que foram, para discutir o que se pode avançar e melhorar a partir do texto de 2018 que já existe. E o que nós estamos fazendo aqui, né? O nosso tema aqui é organização criminosa, roubo de cargas e segurança pública. Como vocês viram, o roubo de cargas, nós temos aí que incentivar e aparelhar a polícia portuária. E criar também, no Rio tem uma delegacia de roubos de cargas, né? Mas o que acontece? Roubos de cargas de automóveis, de onde vem essa carga? Ela entra no caminhão de algum lugar, normalmente dos portos. O sistema único e integrado, infelizmente, não está tão integrado assim. Por quê? Eu penso que a polícia portuária não tem que cuidar do porto, tem que cuidar da carga. E aí nós temos que fazer uma integração operacional, né, com as cargas que saem do porto para que elas cheguem ao seu destino. É uma coisa difícil de acontecer na logística do Rio de Janeiro, mas talvez, né, se não começarmos a discutir isso, a ratoeira continuará na cozinha e poderá nos alcançar. Eu não sei, eu costumo dizer isso, né? Segurança pública é muito difícil de você apontar soluções. Mas veja que interessante. Em 1968, foram presas algumas mulheres, né, de biquíni na praia de Ipanema. A polícia do Exército foi lá e enquadrou as mulheres na Lei de Segurança Nacional. E o ministro Eliomar Balieiro, né, foi o relator do habeas corpus para definir se essas mulheres iam continuar presas ou não na Lei de Segurança Nacional. Ele disse, olha, eu não sei o que é segurança nacional, mas sei o que não é. Batom não é segurança nacional, ir à praia não é segurança nacional, e relatou 20 situações que não seriam de segurança nacional. E biquíni de mulher também não é segurança nacional. Então eu digo para vocês, eu não sei qual é a solução para a insegurança pública se transformar em segurança pública. Eu sei que muita coisa que está sendo feita agora não resolve. Nós estamos enxugando gelo. Literalmente isso. E, obviamente, né, as expectativas, né, como está ali, a PEC não vai resolver o problema. Né? Poderemos apontar aqui do nosso gabinete, da nossa torre de marfim, com um pedestal dizendo aqui, olha, nós temos que combater as desigualdades regionais. Ok. Há uma defasagem de efetivo, falta de formação continuada, políticas públicas de base. Tá. Mas o que tem de novo ali que a gente não sabe? Tudo isso todos nós sabemos, mas por que não fazemos? Então, quando se fala em segurança pública, eu penso que devemos dar a ela a atenção que a população está dando. Vejam, meses atrás, um ano atrás,
A economia, o bolso era a maior preocupação do brasileiro. Agora é a segurança. O desembargador-geral já está olhando para mim aqui com uma certa ar de apreensão, porque por causa da hora, né? E olha que eu pulei bastante coisa, para ser rápido, né? Mas, de qualquer maneira, né, eu quero agradecer a oportunidade de falar para vocês e tenho certeza que o evento será muito profícuo, porque os palestrantes que seguem serão, vocês vão ver, muito melhores do que eu, mas eu, como não sei muito de segurança pública, eu uso a filosofia de Garfield, né? Já que eu não posso competir com os palestrantes que me seguem, eu vou tentar confundi-los. Foi o que fiz. Muito obrigado. Querido desembargador Guaraci, temos aqui um documento oficial do evento, tá? E uma recordação desse momento. Muito obrigado. Muito obrigado.